Meus caros irmãos e irmãs, a Igreja ensina que a vida humana é sagrada, da concepção até a morte natural. E é por isso que ela se coloca contra o aborto e também contra a eutanásia. Agora, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso ser católico para saber que a vida humana começa no momento da concepção. A partir daquele momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo, nós temos algo de radicalmente novo. Nós temos um novo ser que, se não for impedido, ele vai se desenvolver, vai nascer, vai crescer, vai envelhecer e vai morrer como qualquer outro ser humano. Agora, as tentativas de legalizar o aborto no Brasil, elas começaram já 2, 3 anos depois da nova Constituição, que em 88 colocava a defesa da vida como uma cláusula pétrea. O direito à vida é o primeiro de todos os direitos humanos. Em 2008, eu era secretário-geral da CNBB, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação, uma lei, em defesa de uma lei chamada de biossegurança, que autorizava a manipulação de embriões. O objetivo era obter células-tronco embrionárias, que seriam então a solução para todos os males ou para uma quantidade enorme de doenças. O que ninguém dizia é que células-tronco podem ser obtidas também de adultos e com resultados muito mais promissores. Quando o Supremo Tribunal Federal fechou a questão liberando a manipulação de embriões, eu disse, agora abriram-se as porteiras, porque a partir de agora, cada vez mais os abortistas vão querer novas conquistas. E, de fato, alguém que participou ativamente naquela ocasião disse que a manipulação de embriões era apenas uma estratégia para diminuir o estatuto ético do embrião. A partir do momento em que a sociedade vai perdendo a consciência da dignidade do embrião, a aprovação de outras formas lícitas de aborto seria um passo apenas. De fato, em 2012, houve a chamada ação de descumprimento, arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 54, que autorizava o abortamento de fetos anencefálicos. Diziam que eram fetos que não tinham cérebro. Na realidade, mesmo a conceituação já não era adequada, não se tratava de verdadeira anencefalia, mas de uma mero anencefalia ou uma anencefalia parcial. Embriões ou fetos com graus diferentes de malformações cerebrais, mas que tinham uma parte do cérebro. E alguns deles sobreviviam não apenas horas, mas até meses. E nós ouvimos o testemunho de tantas mães dizendo, eu amei profundamente o meu filho, ainda que eu tenha podido conviver com ele apenas por algumas horas ou por algumas semanas. Agora, em pleno tempo de pandemia, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal se reúne para julgar uma nova ação direta de inconstitucionalidade, procurando promover o aborto nos casos em que a gestante tenha sido infectada pelo Zika vírus. E a argumentação é que a infecção pelo Zika vírus pode levar, por exemplo, a microcefalia. Na verdade, certamente podem haver incidências na vida do embrião com diversos tipos de doenças. A microcefalia propriamente dita, pelas pesquisas científicas a que eu tive acesso recentemente, são de um percentual muito pequeno, 10%, 12%, dependendo do tipo, ou até 14%, dependendo do tipo, do lugar em que a pessoa está e também do tempo de gestação. Então vejam, meus queridos, mais uma vez está em jogo aquilo que a Roma, o Vaticano, já denunciava, o Pontifício Conselho para a Família, publicou, naqueles tempos também em que eu estava na Secretaria-Geral da CNBB, uma enciclopédia chamada Lexicon, conceitos ambíguos em matéria de vida e de família.
Porque existem muitas expressões que são usadas e que aparentemente são boas e a gente embarca tranquilamente junto com aqueles que as defendem. Por exemplo, qualidade de vida. Quem é que não quer qualidade de vida? Quem é que não quer melhorar a qualidade de vida de sua família, dos seus filhos? Só que para muitos desses, qualidade de vida pode significar o seguinte: a vida só vale a pena ser vivida se ela não for prejudicada por determinados tipos de doença. Por exemplo, a pessoa que tem deficiências físicas ou mentais, conforme a sua gravidade, essa pessoa perde o direito de viver. E a caridade, ela aconselharia que essa pessoa fosse eliminada, se possível, ainda no ventre da sua mãe. O grande problema é quem é que vai definir que tipo de malformação, que tipo de doença alguém tem e que lhe dá um passaporte para a vida ou para a morte. Qual é o grau dessa qualidade de vida que é aceitável? Então, vejam, se nós não somos radicais dizendo a vida humana, independente de ser uma vida útil, produtiva, comunicativa, ela é sempre sagrada e ninguém tem o direito de exterminá-la. Se nós não fizermos isso, aquela porteira aberta, ela vai continuar se escancarando cada vez mais. Aliás, eu lembro uma coisa que surgiu muito por ocasião da discussão em torno da anencefalia, que existem denúncias de que em certos países um crime muito grave pode ser cometido não apenas por um embrião, mas já para um recém-nascido. O crime de ter nascido mulher. Existem países em que as denúncias são: a parteira olha o sexo da criança, se for uma menina, ela simplesmente quebra o pescocinho da criança e assunto encerrado. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos relatos terríveis de que pessoas deficientes e outras mais, inclusive de outras raças, os judeus, por exemplo, eram simplesmente exterminadas pelo fato de não se enquadrarem naquele conceito de eugenia, de bem-nascido. Então, meus queridos, que nós possamos nos unir nessa oração para que essa chaga do aborto seja definitivamente afastada do nosso país. Mas, sobretudo, para que aqueles que acreditam na dignidade da pessoa humana, com lei ou sem lei, com permissão ou sem permissão, nunca apelem para esse tipo de alternativa. E mais ainda, que possamos apoiar aquelas gestantes, normalmente pobres, normalmente pressionadas por certos conceitos ultrapassados, são quase que obrigadas, quem sabe pelo namorado, quem sabe pelo avô, são quase que obrigadas a interromperem a sua gravidez. Que nós possamos ampará-las, que nós possamos levá-las a assumir a própria dignidade e a dignidade da fruto de suas entranhas. Que o Senhor da vida nos abençoe, abençoe nossas famílias e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém.